Olá, o meu nome é Daniel Albuquerque, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, conforme vocês podem ver, vamos fazer uma comparação entre a LG Xpum Go PL2 e a JBL Go 3. E vamos já começar pelo aspecto, pela textura e pelas dimensões. Conforme podemos ver, a LG é uma coluna um pouquinho maior. Os acabamentos são todos em plástico aborrachado, com os botões em borracha aqui na parte de cima da coluna e com as conexões aqui de lado, USB tipo C, entrada de auxiliar e o botão de emparelhamento com outras colunas iguais dual. É uma coluna leve, é uma coluna pequena, é uma coluna que tu podes levar para qualquer lado, pelo seu tamanho e pelo seu peso. Passando agora aqui à JBL, a JBL acaba por ser um pouco mais pequena do que a LG. É toda acabada a tecido, com os detalhes em borracha, os botões também são cá em cima em borracha. Tem aqui estes pezinhos, tem aqui os botões de lado, ligar e desligar, e o botão de emparelhamento Bluetooth. E tem também USB-C. É uma coluna pequena, é uma coluna leve e esta é muito mais simples de transportar até do que a JBL. E podemos começar já a comparar aqui as duas a nível de peso e de tamanho. A nível de tamanho está tudo dito, vê-se a olho nu que neste caso ganha a JBL, é mais pequena, é uma coluna mais fácil de transportar, vamos dizer que é uma coluna mais portátil, digamos assim, do que a LG. A nível de pesos também estamos a falar em 210 gramas aqui na JBL e 360 gramas aqui na LG. E neste caso eu vou pontuar, se calhar, a nível de tamanho e a nível de peso, a nível de portabilidade, vou pontuar a JBL. Neste caso, a JBL ganha a LG. Passando agora à área técnica, à parte técnica das colunas, às características. Eu vou fazer aqui um comparativo e vamos aqui pontuar aquela que consideramos que seja a coluna que tem a melhor característica. Começando então pela potência das duas colunas, estamos a falar em 4.2 watts na JBL e 5 watts na LG. E aqui, é claro, a LG tem mais potência, 5 watts. Neste caso, pontuamos então a LG com o ponto da potência. É a coluna mais potente. Vamos então passar às autonomias. Estamos a falar então, no caso da JBL, uma autonomia de 5 horas de funcionamento. E também podemos já adiantar que demora cerca de 2 horas e meia para fazer a carga completa da bateria. E passando agora aqui para a LG, estamos a falar do dobro da autonomia, estamos a falar de 10 horas de autonomia. E também a nível de carga, ela demora 4 horas a fazer a carga completa. Isto agora fazendo as contas, se esta demora metade do tempo a fazer a carga em relação ao tempo da autonomia que ela tem, esta aqui carrega mais rápido, digamos assim, para a autonomia que tem. Ou seja, demora menos de metade do tempo de autonomia que tem. Então, neste caso, o que é que podemos deduzir daqui? Vamos atribuir o ponto da autonomia à LG. Tem mais autonomia, tem o dobro da autonomia do que a JBL, carrega de certa forma mais rápido, ok? Neste caso, então, ponto da autonomia para a LG. Outro ponto que podemos apontar aqui, que pode ser para algumas pessoas se calhar um dealer break e se calhar para outras não, é que no caso a JBL não tem qualquer entrada auxiliar de jack de 13,5 mm e no entanto a LG tem aqui uma entrada auxiliar de 3,5 mm. Há pessoas que não dão valor a isso porque a única conexão que vão fazer com estas caixas de som é única e exclusivamente por Bluetooth, sem fios, porém há outras pessoas que provavelmente vão ter em atenção que querem ligar outros dispositivos que precisam do cabo auxiliar e vão preferir então neste caso a LG,
que esta sim tem entrada auxiliar de 3,5 mm. Neste caso, então, se calhar, a nível de conectividades, damos a pontuação à LG. Porque além disso, além de ter a entrada auxiliar de 3,5 mm, esta coluna também permite fazer emparelhamento com outras colunas iguais a esta. Ou seja, no caso da JBL, tu só consegues pôr a trabalhar uma coluna, uma caixa de som. No entanto, no caso da LG, tu podes emparelhar mais que uma coluna e podes usufruir até de um som estéreo, ter duas colunas iguais emparelhadas entre si e ao teu dispositivo também em simultâneo, e então aqui tu consegues ter mais que uma caixa de som a funcionar ao mesmo tempo emparelhada. Mais uma vez, a nível de conexões, a LG vai à frente em relação à JBL. Já falámos das conectividades, já falámos da potência, já falámos da autonomia e do tamanho. Passando agora para o ponto seguinte, que é resistência à água e ao pó. E estamos a falar, no caso da JBL, de uma proteção IP67. No entanto, a LG Xpum Go PL2 tem apenas IPX5. E neste caso, o que é que podemos deduzir daqui? A LG é uma coluna que única e simplesmente só aguenta com salpicos, ok? Só, uma chuvinha, sei lá, uns salpicos de beira de piscina, digamos assim, é o que a LG suporta. No caso da JBL, com a proteção IPX7, pode ser mergulhada durante cerca de 2 horas e até 1 metro de profundidade. É uma coluna que pode cair à piscina sem problema nenhum. Podes pôr no teu chuveiro a ouvir música e ela estar a levar com água, não há problema nenhum. Esta sim, neste caso, então a JBL vai ganhar o ponto de proteção contra água e pó. É uma coluna resistente à água, enquanto a LG não. Passamos então agora à fase seguinte, que é poderes dar um boost ao som da coluna. No caso da JBL, a única coisa que tu podes fazer com o volume é regular no mais e no menos. No entanto, aqui na LG, além do mais e do menos, tu tens aqui um botão que se chama Sound Boost. E este botão o que é que vai fazer? Vai fazer com que a coluna dê mais alto e aumente os graves. Ou seja, os graves ficam mais profundos, fica um som completamente diferente, mais encorpado, enquanto no caso da JBL é o som só que tens do início até ao fim do volume, não tens mais nenhum modo de som. Então, neste caso, se calhar em vantagem está a LG a nível de modos de som, que tem 2 modos de som, com o Sound Boost ligado e o Sound Boost desligado. Passando ao ponto seguinte, e é algo que é comum às duas colunas e que é algo bastante positivo, que é ambas têm entrada de carregamento USB tipo C. Nenhuma das duas tem micro USB, tem as duas USB tipo C, que eu acho que é um ponto bastante positivo para as duas colunas. Passando agora ao ponto seguinte, que é microfone nas colunas. E podemos começar aqui já pela JBL, que não tem qualquer microfone, ou seja, não podes atender chamadas na coluna, nem podes ativar o teu assistente de voz nesta coluna. Ou seja, acho que é um ponto negativo esta coluna não ter o microfone para nenhuma destas duas situações. Por outro lado, a LG tem microfone, podes ativar o teu assistente de voz e podes atender chamadas nesta coluna. Cá está, mais uma vez, um ponto para a LG por ter o microfone. Acho que é um ponto bastante positivo para quem usa o assistente de voz e mesmo para quem pretende atender chamadas, que esteja num sítio onde o telefone não está por perto e está a ouvir música e recebe uma chamada, consegue perfeitamente atender a chamada aqui na coluna. Basta clicar aqui no botão Play Pause, atende a chamada e consegue perfeitamente falar com o outro lado. Passando agora ao ponto seguinte, e estamos a falar da conectividade Bluetooth. E então vamos começar pela LG. A LG tem conectividade Bluetooth 5.0 e no caso da JBL tem conectividade Bluetooth 5.1.
A diferença é grande? Penso que não. Será um dealer break os 5.0 da LG? Se calhar a diferença não é assim tão grande, não vais notar uma diferença assim tão grande de uma para a outra. Vamos então atribuir o ponto de conectividade Bluetooth à JBL, que tem então a conectividade 5.1 Bluetooth. A nível de especificações técnicas, chegamos ao fim. Vamos então agora fazer aqui uma pequena comparação. Vamos ouvir aqui um pouco de música para vermos a qualidade de som e para tu, desse lado, dentro dos possíveis, através do microfone, ouvires o som da JBL e o som da LG e daí poderes tirar as tuas ilações. Obviamente, vou-te dizer que recomendo que uses auriculares de boa qualidade para teres o máximo de noção do que o meu micro está a captar. Vamos começar então, neste caso, pela JBL. Eu vou já emparelhá-la e vou arrancar com a música para não perdermos mais tempo. Vamos então começar nos 50%. Vou começar a aumentar o volume. E neste momento está nos 100%. E pronto, já deu aqui para ter uma noção do som desta JBL neste início de música. Vamos então passar agora para a LG. No caso da LG, se calhar vamos fazer então aqui dois testes. O primeiro com o Sound Boost desligado e depois com o Sound Boost ligado. Vou então desligar o Sound Boost. Vou então agora começar a aumentar até aos 100%. Já está nos 100%. E cá está, deu para perceber o som, neste caso com o Sound Boost desligado. Agora vamos ligar o Sound Boost e vamos ouvir o mesmo trecho. Vou então começar a subir o som até aos 100%. Já está nos 100%. E pronto, já pudeste ouvir também com o Sound Boost ligado. E vamos então agora às notas finais. Então o que é que podemos concluir daqui? A nível de volume, neste caso a JBL dá um pouquinho mais alto, mas também é um bocadinho mais agudo o som. Os agudos e os médios são um bocadinho mais fortes, não é tão forte nos graves. No caso da LG, ela dá um pouquinho mais baixo no volume máximo, mas no entanto o som é mais encorpado, ouve-se mais os graves são mais profundos e também se tem ali uma noção equilibrada dos médios e dos agudos. Dizer que uma é melhor que a outra,
Não posso dizer no som que uma é melhor que a outra, depende um bocadinho do gosto e do teu ouvido. Se calhar eu prefiro, neste caso, e estamos a falar obviamente a nível pessoal, da LG devido ao encorpado do som, ou seja, dos graves mais fortes. A JBL se calhar eu desgosto um bocadinho mais porque é um som um bocadinho mais agudo, embora dê um pouco mais alto, mas os graves aqui não são tão bons. Esta pontuação de final eu vou deixar para ti, através daquilo que tu ouviste nos teus auriculares e que o meu micro captou, eu vou deixar para ti esta pontuação. Qual é que achas que teve a melhor pontuação a nível de som? A JBL ou a LG? És tu que decides. Nos pontos gerais, penso que a vencedora foi mesmo a X-Boom Go PL2 da LG, que com a sua maior potência, a sua maior autonomia, a possibilidade de conectar com outras colunas iguais, as conectividades de auxiliar de 3,5 mm, são pontos que eu considero positivos que a JBL não tem. Não significa aqui então que a JBL seja uma coluna inferior à LG, de maneira nenhuma. São as duas colunas muito boas. Eu gosto bastante das duas. Esta é muito mais fácil de tu transportares numa mala e, no entanto, esta tem, a nível de conectividades, como já disse, mais conectividades e, a meu ver, pessoalmente, um som um bocadinho melhor. Pronto, fica aqui. Fico à espera dos teus comentários lá em baixo de qual é que tu escolhes como a melhor coluna a nível de qualidade de som por aquilo que tu conseguiste ouvir. Penso que é tudo. Não me vou alongar mais, penso que o vídeo já vai um bocadinho longo, não me vou alongar mais. Ficamos por aqui com a comparação da JBL Go 3 e a LG X-Boom Go PL2. Lembro que vou deixar lá em baixo o link para tu poderes comprar qualquer uma destas colunas no melhor preço e numa loja de confiança. Vê também os links que estão lá em baixo na descrição das minhas redes sociais e do Discord. É muito importante que me sigas por estas vias, porque vai ter lá coisas que não aparecem aqui no canal, ok? Vou lá partilhar coisas que não partilho aqui no canal, ok? E ficamos por aqui. Espero que esteja tudo bem contigo e até ao próximo vídeo.